Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou falar sobre o quanto custa o crime no Brasil do ponto de vista econômico, no caso macroeconômico, no caso da corrupção propriamente dita, praticada entre agentes públicos e a iniciativa privada, não necessariamente nessa ordem. Todos sabemos que a corrupção tem várias facetas. Tem aquela onde o agente ativo, digamos assim, é o empresário de má índole que pretende participar de alguma licitação ou está participando de alguma licitação e oferece vantagens a servidores públicos para ter privilégios ou para ser o vencedor daquela licitação, daquele certame de competição para ver quem vai ser o contratado para executar aquele tipo de serviço, isso nas mais diferentes áreas, seja por contratações pelo Poder Executivo da União, dos estados, dos municípios, pelo Poder Legislativo da União, dos estados, dos municípios e até pelo Poder Judiciário da União, dos estados e dos municípios e até pelo Exército, pelas academias de polícia, pelas secretarias de segurança Brasil afora, enfim. A coisa não tem limites mesmo, todos nós sabemos disso, não é de hoje. Assistimos quase que diuturnamente denúncias de corrupção com as mais diferentes facetas. E tem aquela também que o próprio agente público é o corruptor. Aconteceu lá, por exemplo, na época do Fernando Collor, tanto é que foi por isso que ele sofreu impeachment. O Fernando Collor, quando era presidente, ele tinha uma quadrilha instalada dentro, liderada pelo PC Farias, que depois foi assassinado covardemente junto com a sua companheira, como dizem as más línguas, que foi queima de arquivo, até porque ele ameaçou mais de 100 pessoas na época, quando estava preso. Então, no caso lá, temos um depoimento de um empresário daqui do Paraná que o PC Farias ligou para ele. A União estava na época devendo 5 milhões de reais para uma determinada empresa daqui do Paraná, e daí o PC Farias ligou pessoalmente para ele e pediu 10% para liberar os pagamentos, até porque estavam atrasados e esse empresário precisava do dinheiro para fazer o seu capital de giro na empresa, honrar seus compromissos, pagar seus funcionários e fornecedores, impostos, etc. Daí, só que o cara, o empresário paranaense, muito correto, recusou a proposta. Aí o PC Farias bateu o telefone na cara dele e disse que não ia pagar. Aí o tempo foi passando, a coisa foi se agravando para o lado do empresário. Daí ele resolveu aceitar a proposta, ligou para o PC Farias, aí o PC Farias disse agora é 20%. Então é assim que certos agentes públicos, felizmente para nós é uma minoria, mas que agem à frente dos governos, ou ocupando um cargo, por mais insignificante que seja, acaba usando as prerrogativas do cargo, exercendo abuso de poder, extorquindo as pessoas. Quer seja por um cafezinho, como já aconteceu comigo quando fui fazer um boletim de ocorrência, ou uma cervejinha, entre aspas, quando o agente de trânsito de qualquer lugar flagra ou simula um flagrante de infração de trânsito e para não aplicar a multa pede uma cervejinha, entre aspas, que pode ser R$10, 50, 100, 200, até R$1.000, quem sabe mais, não sei. Então, e esse tipo de corrupção praticada diuturnamente em nosso país, envolvendo agentes públicos achacando pessoas físicas e jurídicas, ou ainda pessoas físicas e jurídicas buscando oferir vantagem ou se eximir de uma culpa, de um crime,
oferecem vantagens para servidores públicos. Na realidade, é nessas duas frentes, nessas duas mãos, digamos assim, que a corrupção acontece. Mas existem outras, muito mais volumosas e mais rentáveis financeiramente, que é o superfaturamento, a rachadinha que políticos usam para exigir dos seus servidores contratados no seu gabinete ou no seu estado ou no seu município um retorno, uma parte do seu salário para se manter no emprego. Então existem e outras formas que eu não, se eu for ficar relatando aqui, eu vou ficar horas falando sobre isso. Mas enfim, todos sabemos dessas formas, essas que eu citei são as mais comuns, entre aspas. Os aditivos contratuais das empreiteiras, que teve o caso lá da época da Dilma, que a Petrobras ia construir uma refinaria de petróleo em Petrolina, lá no Nordeste, e o orçamento inicial era de 2 bilhões de reais. Aí fizeram tantos aditivos, as empreiteiras contratadas fizeram tantos aditivos, e que a Petrobras já tinha desembolsado uma grande importância. A refinaria já estava em 18 bilhões, segundo noticiários e denúncias, se eu não me engano, do próprio Tribunal de Contas, e não estava nem pela metade. Então, também, esse tipo de má gestão, uma parcela importante desses valores acaba indo para os cofres da corrupção. Enfim, são desviados, de alguma forma, para diversos agentes de ambos os lados. E tudo isso, somado, custa ao Brasil nada menos que de 3 a 5% do PIB, do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos por toda a nação brasileira, por toda a população durante um ano. Ou seja, se o PIB, por exemplo, como o de 2005 foi de 1 trilhão e 900 bilhões de reais, 5% daria nada menos que 76 bilhões de reais. Então, e a coisa só vem crescendo de lá para cá. Enfim, e as centenas, dezenas de operações da Lava Jato e outras dezenas de outras operações que aconteceram aí nos últimos 20 e poucos anos, provam que a coisa não tem limite mesmo. E é corrupção em prefeitura, desvio de verba. Na própria pandemia, vejam só, mais de 700 mil pessoas no Brasil morreram por conta da pandemia, alguns milhões contraíram a doença, mas se recuperaram, e tinha gente querendo tirar vantagem, por exemplo, nos respiradores, que tinha lugar que um respirador custava R$500, no outro custava 5 mil, e no outro queriam 50 mil pelo mesmo respirador. Isso é superfaturamento, também é computado como corrupção. Enfim, é tanta coisa ruim que dá até arrepio de falar sobre tudo isso. Então, esse é o custo, repetindo, 76 bilhões de reais por ano, que saem dos cofres públicos, dinheiro de imposto que nós pagamos, que vai para o bolso de gente pilantra, gente sem escrúpulo, de vigarista, de tudo quanto é tamanho, de minhoquinha, de ratinho, de passarinho, de gente graúda, de tubarão, enfim. Toda a fauna está envolvida direta ou indiretamente nisso, quando essa fauna faz parte do submundo da política e do serviço público, e também, obviamente, da iniciativa privada, que sem a qual nada disso aconteceria. Sem a participação desses agentes privados, nada disso aconteceria, tá bom? É isso, lamentavelmente essa é a história do Brasil. Aliás, não é à toa que o Brasil figura num dos piores rankings da percepção de corrupção entre centenas de países no mundo. E continua figurando, lamentavelmente, para a tristeza geral da nação. Mas isso tem conserto. Vamos falar sobre isso futuramente, tá bom? Um grande abraço a todos, gratidão por terem assistido até aqui. Sorte, sucesso, saúde, paz e tudo de bom.
Sintam-se abraçados. Até mais.